Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o presbítero Paulo Messias. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus do Ministério em Ipiranga, na congregação em Barueri, sob os cuidados do pastor Walter Miranda. Quero já agradecer ao pastor pela confiança. E a nossa congregação está sob os cuidados do setor de Osasco, também dirigida pelo pastor Vanderlei Tadeu, e a nossa sede no Ipiranga é dirigida pelo nosso pastor Alcides Fávaro. Que Deus abençoe os nossos líderes. Nós estamos aqui, vamos dar início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição, ela tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, a lição de número 1, o texto áureo está em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 2, que diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, ela está em Efésios, capítulo número 1, versículo 1 e 2, e também Atos, capítulo de número 19, do versículo 1 ao versículo de número 7. Eu vou fazer aqui a leitura. Efésios 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram a todos uns 12 varões. Amém, irmãos? Aqui está então a leitura bíblica. O texto começa, Paulo dizendo, graça e paz. Graça, o motivo pelo qual somos salvos. Paz é o resultado desta graça, é o resultado da salvação que recebemos em Cristo Jesus. Nós vamos aqui para a introdução, daqui a pouco nós vamos trabalhar os tópicos e os subtópicos desta lição, que possa ser uma bênção na vida de cada um dos irmãos. Vamos lá para a introdução. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, meus irmãos, nós vamos estudar nesse trimestre a carta escrita por Paulo aos Efésios, visto que os 3 primeiros capítulos eles são doutrinários e os 3 últimos capítulos
capítulos, elas são a prática da vida que o cristão deve ter. Primeiros 3 capítulos são doutrinário e em seguida são a prática. Nós vemos aqui o primeiro tópico, vai falar acerca da autoria. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 1, Paulo já inicia, conforme era costume da época, iniciar a carta declarando a sua identidade. No versículo 1 ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele já começa a carta dando a autoria. A carta ela foi escrita por Paulo, que também era conhecido como Saulo. Lá em Atos capítulo de número 7, versículo de número 58, nós vamos ver que ele também era conhecido pelo seu nome hebraico, que era Saulo. Atos capítulo de número 7, versículo de número 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram sobre os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Saulo era o seu nome hebraico e provavelmente era uma homenagem a Saul, visto que ambos eram da mesma tribo de Benjamim. Então, muito provável que o nome Saulo fosse uma homenagem a Saul. Vamos lá ver, Saul, ele era da tribo de Benjamim. Está lá em Atos capítulo de número 13, versículo de número 21. Atos 13, 21. Diz assim: e depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Saul era da tribo de Benjamim, e também Saulo, ele era da tribo de Benjamim. Aonde nós vemos isso? Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 5. Filipenses 3 e 5. Vamos lá? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Então, o nome hebraico Saulo era uma homenagem a Saul, muito provavelmente. Outra coisa interessante é que este homem chamado Saul era um rabino devoto, e Saulo ele se tornou um líder do movimento anticristão, da perseguição que houve em Jerusalém. Tanto é verdade que lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 1 e 2, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrassem alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Então Saulo era um dos líderes que lideraram a perseguição contra os cristãos. E é interessante nós observarmos também que enquanto ele cumpria ou exercia a sua atividade, ele foi capturado, ele foi alcançado por Jesus Cristo e convertido. Nós vamos ver no decorrer do capítulo de número 9, quando Paulo ele está indo para perseguir a igreja, ele tem um encontro pessoal com o Senhor. A Bíblia diz que ele vê um clarão, ele cai por terra, e ele ouve Jesus falando com ele, e a partir dali, nós vemos coisas extraordinárias acontecendo na vida do apóstolo Paulo, ou na vida de Saulo. Ele tem um encontro com o Senhor, ele cai por terra, e Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo não sabia quem era. Pergunta: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo pergunta: o que queres, Senhor? E o Senhor manda que ele entre na cidade. Saulo havia perdido a vista.
e ele fica por um período sem se alimentar, por um período de 3 dias, e a Bíblia diz que ele estava orando. E ao mesmo tempo, Deus ele vai falar com um discípulo chamado Ananias, mandando que ele fosse à rua chamada Direita e encontrasse na casa de um homem de Tarso chamado Saulo. E Deus fala para Ananias que ele estava orando e tinha uma visão que ele entrava lá, orava por ele e ele tornaria a ver. E então Ananias, preocupado, com medo, porque sabia da fama de Saulo, ele diz: olha, Senhor, eu sei quantos males este homem tem feito aos que servem ao Senhor. Mas o Senhor diz para ele: olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu evangelho, e eu lhe mostrarei quanto ele há de padecer por causa do meu nome. Uma coisa muito curiosa aqui é que Saulo, ele foi escolhido, ele era um vaso escolhido por Deus, e nós percebemos que ele obedece, ele, dentre muitas outras coisas, vai ser usado por Deus, inclusive para escrever essa carta que nós estaremos estudando neste trimestre. Então, enquanto ele exercia a sua atividade de perseguir a igreja, ele teve um encontro pessoal com o Senhor, porque Ananias entrou na casa, impôs-lhe as mãos, e ele foi curado, e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, a autoria do livro, ela foi escrita por Paulo, que outrora era conhecido, era mencionado como Saulo, seu nome hebraico, e que é curioso, e nós vamos ver agora, que a partir daquele momento, daquela experiência, ele não será mais mencionado como Saulo, mas sempre como Paulo. Vamos lá, nós vamos ver isso agora. Segundo ponto, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, uma delas, aos Efésios, o apóstolo se identifica como Paulo e nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Essa era a sua vocação e esse era o seu chamado. Eu quero parar aqui, irmãos, para falar uma coisa aqui que é curiosa. Eu não sei se alguns dos irmãos já ouviram, eu confesso que já ouvi mensagens de pessoas dizendo que Saulo, até o capítulo de número 9, ele era uma pessoa, e a partir do encontro com Deus, ele foi transformado em Paulo. Isso não é verdade, porque o nome Paulo, que significa pequeno, ele era o seu nome romano, então quer dizer que Paulo ele tinha dupla cidadania. Vamos ver isso? E detalhe, não tem como dizer que ele foi transformado de um Saulo para Paulo, porque este nome ele foi dado desde o seu nascimento. Aonde está isso? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, versículo de número 27 e 28. Olha só que curioso isso. Eu já vi muitas mensagens: ei, Deus transformou Saulo em Paulo. Não. Saulo, nome hebraico. Paulo, nome romano. E detalhe, que havia ele recebido desde o seu nascimento. Vamos lá ver isso? Atos 22, 27 e 28. Olha só. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. Versículo 28. E respondendo o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo lhe disse: mas eu o sou de nascimento. Então quer dizer, essa história aí de que Deus transformou o Saulo em um Paulo não é verdade, visto que ele tem este nome romano desde o seu nascimento. Isso é Bíblia, né? É muito interessante nós conhecermos a palavra de Deus e entendermos isso. Paulo, Saulo, a mesma pessoa. Saulo, nome hebraico.
Paulo, um nome romano. Na parte final nós temos o seguinte: outro detalhe relevante é o apóstolo Paulo, ele reivindica a sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, pela vontade de Deus. Vamos lá, Efésios capítulo de número 1, versículo 1 e 2, que é o texto que nós estamos estudando. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Paulo estava dentro de um chamado, envolvido em um chamado. Ele estava no centro da vontade de Deus, cumprindo o seu chamado. E o melhor lugar para nós estarmos é dentro da vontade de Deus. Por quê? Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, a parte final vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, é agradável e ela é perfeita. Então nós vemos aqui que Paulo ele foi escolhido não por homens, mas por Deus. E nós temos, pelo menos, nós não vamos ter muito tempo para falar, vou falar apenas de dois tipos de obreiros. Existe o obreiro, o oferecido e o chamado. E quem é o oferecido? O oferecido é aquele que, se não der para entrar pela porta, ele entra pela janela mesmo, né? O importante mesmo é entrar. E isso não vai ser bom, né? Nem para as pessoas às quais ele vai liderar, e nem mesmo para ele. Então, irmãos, nós precisamos estar dentro da vontade de Deus. E existem dois extremos. Um deles é o que acabamos de falar. Não force a barra. Não queira dar um jeitinho brasileiro. Nós temos isso aqui em nossa nação, um jeitinho brasileiro. Ou qualquer outra maneira para chegar lá. Às vezes até consegue chegar, mas quando chega percebe que não foi bênção, nem para ele e nem para as pessoas que o escutam. Por exemplo, vamos aqui citar um exemplo. Tem alguém na igreja que Deus chamou para o diaconato, por exemplo. Mas ele já está há muito tempo e ele chega no dirigente e diz: olha, eu estou tanto tempo servindo aqui com excelência, não está no momento de me levar ao presbitério. E aí o pastor ouve aquele obreiro, coloca ele, consagra ele ao presbitério, e aquela pessoa não vai conseguir desenvolver, porque ele é um diácono. Ele tem uma chamada para ser diácono, e quando ele é colocado lá para o presbitério, ele acaba perdendo, o pastor perde o diácono e não tem o presbítero. E essa pessoa ela vai perceber também, e a igreja que o escuta também irá perceber, e isso não lhe fará bem. Então, meus irmãos, nós precisamos mesmo ser fiel a Deus, viver cada etapa, cada momento, sem pegar nenhum tipo de atalho, porque aonde nós tivermos de chegar, com certeza nós vamos chegar, porque Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele prepara essa pessoa, e no momento certo, na hora de Deus, no momento de Deus, chega a vitória, e isso vai ser bênção para a pessoa, vai ser bênção para aqueles que o ouvem, vai ser bênção para a igreja. Então isso é muito importante. Nós vemos aí muitas igrejas sofrendo. Por quê? Porque existem pessoas que foram colocadas por homens, e o apóstolo Paulo diz que foi chamado segundo a vontade de Deus, não pela vontade dos homens. E quando o homem coloca, não dá certo, não anda, não prospera. Mas quando Deus coloca, aí a coisa anda, a coisa funciona. O nome do Senhor Jesus, Ele é glorificado. O outro extremo é, se Deus chamar também, não fuja do chamado, né? Nessa carta, nós vamos ver que Deus, Ele deu, lá no capítulo de número 4, versículo de número 11, diz que Ele deu à igreja apóstolos, profeta, evangelista, pastores e doutores. Para que fim?
para o aperfeiçoamento dos santos. Se Deus ele chamou, então, meu irmão, vamos abraçar a causa do Evangelho, vamos servir a Deus e fazer o nosso melhor para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado na vida da igreja, na vida de cada um dos irmãos. Quando nós ouvimos a expressão santos, essa palavra ela tem sofrido alterações com o decorrer do tempo, que santo não quer dizer que a pessoa seja perfeita. Por isso, mas elas precisam ser aperfeiçoadas. Santos quer dizer separados. Santo não quer dizer perfeito, tanto é que ele deu para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Amém, irmãos? A parte número 3, uma epístola da prisão. Essa é uma das epístolas da prisão. Quais são as outras, além de Efésios? Paulo ele escreveu a carta aos Efésios, a carta que ele escreveu aos Filipenses, Colossenses e também Filemão. São essas 4 cartas que são conhecidas como epístolas da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. E aqui nós podemos já tirar algumas lições que são importantíssimas para nós nos momentos em que nós estamos vivendo. Uma das cartas da prisão, que é Filipenses capítulo 4, versículo de número 4, Paulo ele escreve: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Como pode humanamente, como pode alguém que está preso e escreve para um grupo de pessoas dizendo que elas se regozijem, ainda repete outra vez dizendo regozijai-vos? A lição que nós podemos extrair aqui é que essa alegria da qual Paulo estava falando, a paz da mesma maneira, porque a salvação foi graça e paz, ela não é motivada pela circunstância. Não é algo exterior, é algo interior. É alguém que vive dentro de nós. Dentro do contexto que nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão apavoradas? É um momento de epidemia, em que as pessoas estão assustadas, não é assim? Mas é algo curioso e não tem como explicar. Porque a paz que nós temos em Cristo Jesus não nos permite entrar em desespero. Ainda que as coisas, as circunstâncias sejam difíceis, a nossa confiança ela está fundamentada, ela está alicerçada no Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que nós estamos imunes? Não! Nós corremos o risco como qualquer outra pessoa, mas a nossa esperança, a nossa convicção nos faz viver a paz que Jesus Cristo ele pode trazer para os nossos corações. Portanto, se você de repente está aí na sua casa, diante de um cenário desse que nós estamos vivendo e está desesperado, eu te convido aqui para entregar a vida ao Senhor, para conhecer ao Senhor e poder sentir também essa paz, essa alegria que não depende da circunstância, mas em qualquer circunstância nós estamos alegres, estamos felizes, porque nós temos a esperança em Cristo Jesus, que Ele nos protege, que ainda que nós venhamos ser atingidos, a nossa vida está guardada no Senhor. Então, meus irmãos, esta é uma epístola da prisão. No momento de dificuldade, Paulo aqui ele dá uma grande lição de alguém que confia, alguém que vive a paz do Senhor. Neste momento de grande dificuldade, nós, povo de Deus, precisamos mostrar para este mundo que nós temos a presença de Deus na nossa vida, e não nos apavorando, pelo contrário, levando sempre uma palavra de Deus para as pessoas, motivando a elas a prosseguirem e a buscar o Senhor e Salvador, para que Ele dê também a essas pessoas a paz que nós recebemos
do Senhor. Que lição maravilhosa! No momento de dificuldade, muitos praguejam, muitos maldizem e procuram um culpado, mas aqueles que têm a paz do Senhor na sua vida, no meio da crise, ele está olhando para o alto, ele está confiando no Senhor, ele está dependendo do Senhor. É lógico, ele está se protegendo, como é determinação das autoridades, mas ele sabe que a sua vida está guardada em Cristo Jesus, e isso é maravilhoso, é algo sobrenatural, é algo incrível o que nós sentimos da parte do Senhor, e isso nós precisamos expressar. As pessoas precisam perceber, precisam ver, saber que nós temos a presença de Jesus na nossa vida. Vamos lá, quarto ponto, a data. A data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo. Vou trazer aqui uma curiosidade, todo mundo sabe disso, ou quase todos, mas pode ser que alguém não tenha conhecimento disso. Anos 61 e 62 DC. O que significa a sigla DC? Depois de Cristo. Nós temos também a sigla AC, que se refere ao Antigo Testamento. AC, antes de Cristo. Antes de Cristo. E pode ser que algum estudioso, dependendo da fonte, ele encontre essa sigla aqui, ó, AD. Eu não sei se alguns dos senhores já encontraram essa sigla. O que significa AD? Assembleia de Deus. Realmente, Assembleia de Deus também é. Mas é Anno Domini, que corresponde a DC, depois de Cristo. Anno Domini, que corresponde a DC, depois de Cristo. É uma coisa muito simples, mas pode ser que alguém tenha encontrado aqui essa sigla e não tenha compreendido. AD, Anno Domini, que corresponde a depois de Cristo. Amém, irmãos? Então vamos lá. A carta foi escrita no ano 61 e 62 depois de Cristo. E nós vemos aqui também os destinatários. Efésios 1, versículo de número 1. Aos santos que estão em Éfeso. Nós vamos aqui frisar mais uma vez a questão da palavra santos. Porque às vezes nós podemos ouvir alguém dizer, mas não era o santo. Vamos entender aqui acerca disso. Mas antes, nós vamos ver também que eles tinham dois endereços. Dois endereços. E essa aqui é uma realidade de todos que creem no Senhor Jesus. Haviam dois endereços. Os irmãos de Éfeso tinham um endereço na cidade de Éfeso. Eles tinham endereço na cidade de Éfeso, mas eram os santos que estavam em Cristo Jesus. Esse é outro endereço. Da mesma maneira, nós temos o nosso endereço. Por exemplo, uns moram aqui na região aqui, Rua Vertentes, onde minha mãe mora. A minha mãe tem um endereço aqui no Jardim Mutinga, mas ela é uma cidadã também dos céus. Nós temos dois endereços. Os santos que estão em Éfeso, eles são santos que estão em Éfeso, mas a Bíblia diz que a nossa cidade está onde? Nos céus. Filipenses capítulo de número 3, versículo 20, que também, de novo, nós estamos mencionando bastante Epístola aos Filipenses. Ela vai dizer, olha, 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo. Nós temos então o nosso endereço aqui na terra, mas nós somos cidadão dos céus. E você é cidadão do céu, aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Além de ter um endereço aqui na terra, ele é um cidadão dos céus. A cidade de Éfeso, ela foi fundada por volta de 1050 a.C. e ela tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, que corresponde hoje ao atual país da Turquia. Então, Éfeso, ela corresponde hoje, na atualidade, ao país da Turquia. Ela era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no Mar Egeu. E a sua principal avenida, ela era pavimentada em mármore e com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era uma grande metrópole com cerca de 500 mil habitantes, segundo o comentarista da lição. Em algumas outras fontes vai mudar a quantidade de habitantes, mas nós vamos ficar aqui a ter com o que os nossos irmãos têm passado para nós, moradores, mais ou menos 500 mil habitantes. Era uma grande metrópole. E também acerca da religiosidade da cidade de Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, ou de Ártemis, que é a mesma Diana dos Efésios, que era conhecida como a deusa da fertilidade. A deusa da fertilidade. É interessante aqui, irmãos, que é provável que na época de Paulo o templo tivesse cerca de 400 anos, segundo aí alguns estudiosos da Bíblia. E eu pesquisando algumas referências acerca desse templo, e muitos estudiosos, eles chegaram à conclusão que, olha só, que o templo media cerca de 140 metros de comprimento, por mais de 70 de largura, e ele tinha 100 colunas de quase 17 metros de altura. E ele era conhecido também na época como uma das maravilhas do mundo antigo. E no recinto sagrado ficava a imagem de Ártemis, a Diana, que supostamente havia caído do céu. Onde nós vemos isso? Lá em Atos, capítulo de número 19, versículo de número 35. 19 e 35. Olha só o que diz. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? É bem curioso isso. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas, de muitos turistas que visitavam a cidade. E sua maior fonte de renda era a venda de nichos de prata que eram vendidos no templo. E por essa razão que aqueles homens que lucravam muito com a idolatria daquela cidade ficaram tão preocupados com a chegada de Paulo na cidade. Com a sua pregação ele poderia fazer com que muitas pessoas deixassem a idolatria, e isso estava preocupando os homens daquela cidade. Então por isso eles estavam se levantaram contra Paulo, porque eles poderiam de alguma forma ter algum prejuízo financeiro, visto que uma das fontes, a maior fonte de renda da cidade era a venda de nichos de prata, ou seja, uma cidade totalmente idólatra. Vamos lá para a igreja aos Efésios. É uma aula introdutória, irmãos, e nós não iremos aprofundar muito para que nós não venhamos tocar pontos que serão mais aprofundados nas próximas lições, mas eu quero aqui só passar para os irmãos acerca da cidade, autoria, essas coisas, para que nós venhamos entender e depois vamos nos aprofundar dentro da lição. A igreja de Éfeso. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente
e a igreja crescia. Olha que coisa curiosa. Pois até os lenços e os aventais do apóstolo Paulo foram usados para curar enfermos e expulsar demônio. Esse é um registro único. E isso não estabelece uma doutrina concernente a usar lenços e aventais. Nós sempre costumamos dizer que texto sem contexto é pretexto para heresia. Nunca se deve desprezar o contexto no estudo certo da palavra de Deus. Quer um exemplo aqui? Quantos vão receber essa palavra? Pedireis o que queres, vos será feito. É bom de ouvir ou não é? Quem disse isso? Jesus disse isso. Quem não recebe uma palavra dessa? Todos, não é verdade? Só que dentro do mesmo versículo, na parte A, Jesus vai dizer: se vós estiverdes em mim, e eu estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Não pode abraçar a parte B sem considerar a parte A. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, lá em uma das cartas da prisão, Filipenses capítulo 4, versículo 3. Quantos usam esse texto? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. É uma bênção, não é verdade? Só que em o contexto dessa palavra, Paulo estava dizendo o quê? No contexto, Paulo está dizendo: eu sei ter fartura e sei também padecer a necessidade. Eu sei estar na bonança, mas sei também estar numa dificuldade. Ou seja, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E no momento como esse que nós estamos vivendo, podemos passar por essas situações, mas nós podemos, porque temos o Senhor em nós, dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Vamos lá, outro exemplo, Isaías 59, 1 e 2. O versículo 1 diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Olha que lindo. Nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. É uma bênção isso, né? As mãos do Senhor estão estendidas e os ouvidos não estão agravados, ou seja, Ele vai nos ouvir. Mas se nós pegarmos aqui e lermos o versículo de número 2, vai dizer, olha só o que Deus vai dizer: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então, irmão, texto sem contexto é pretexto para heresia. A Bíblia está aí para ser estudada, analisada, para que nós não venhamos entrar por esses erros. Não dá para pegar um texto isolado e querer tornar ele em doutrina. Muitos têm sido enganados. Por quê? Por falta de conhecimento. E a escola bíblica dominical é uma bênção, irmãos, porque aqui nós podemos aprender, nos aperfeiçoar, a fim de não sermos enganados por esses falsos ensinamentos que têm surgido nesses últimos dias. Nesse texto, nós não queremos dizer também que Deus ele não cura, não é verdade? Deus ele tem poder para curar. Deus ele continua a realizar milagres. Mas aqui nesse episódio especificamente, a maneira que foi usada para as curas foi uma situação bastante específica, tá certo? Mas Jesus ainda era um médico dos médicos. Inclusive, um dos dons do Espírito são os dons de curar, não é verdade? E Deus ele continua curando. Ele cura também através dos médicos, mas ele tem coisas que só o médico dos médicos ele pode realizar. Jesus não despreza a medicina, é de Deus. Tanto é que o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, o médico Lucas, ele colocou um médico para escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Deus colocou a medicina, mas existem situações que só o médico dos médicos ele pode atuar na vida da pessoa. Vamos lá, ponto 4, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve entre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Vamos lá, vou frisar bastante isso, irmão. Santo não quer dizer perfeito. Vou frisar isso.
mas é separado. Está no mundo, mas não é do mundo. Está no mundo, mas não é influenciado pelo mundo, mas ele influencia. Romanos 12:2 diz: não nos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma desse mundo. Santo não é perfeito, mas está sendo aperfeiçoado. Lembra que nós falamos lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12? Ele deu uns para apóstolo, profeta, tarará, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. E essa é a prova de que santos não são perfeitos, mas estão sendo aperfeiçoados. Vamos lá, Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 6, vai frisar mais uma vez isso. Filipenses capítulo 1, versículo 6, olha só. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um processo de aperfeiçoamento até chegarmos à estatura de varão perfeito. Nós estamos sendo aperfeiçoados. E é curioso, vivemos no mundo, mas não andamos conforme o curso deste mundo. E como pode isso? Como isso funciona? Vamos lá. Uma pessoa, ou um mergulhador, por exemplo, ele se equipa e através deste equipamento ele tem condições de viver em um ambiente que não lhe é próprio, não é verdade? Ele vai lá, mergulha, está lá nas águas, então, desculpe, irmãos, então ele está habitando um ambiente que não lhe é próprio através de alguns equipamentos. E da mesma forma nós cristãos, nós habitamos no mundo e através de equipamentos que nós recebemos do Espírito Santo, nós podemos viver em um lugar em que nós estamos, mas não somos daqui, mas vivendo ainda aqui, agradando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma bênção. E temos aqui a salvação, graça e paz. No verso de número 2 do capítulo 1, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nessa saudação, graça e paz, como nós já falamos, graça é a causa da nossa salvação. E aonde nós vemos isso? É muito bom ver a Bíblia, para não ter argumento quando nós abrimos a Bíblia, não é verdade? Tudo fica muito claro. Graça é a causa da nossa salvação. E onde está Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 e versículo de número 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha que bênção. Então esta saudação, graça e paz, a graça a causa da nossa salvação e paz como resultado dessa salvação. Por quê? Porque a Bíblia diz que existem pelo menos 3 tipos de paz. João capítulo de número 14 e 27, Jesus está dizendo: deixe-nos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O mundo, ele dá um certo tipo de paz. Que tipo de paz o mundo dá? Aquela que quando tudo está bem, você está em paz, mas quando algo foge do seu controle, a paz vai embora. E a paz que vem de Jesus, ela não depende da circunstância. Ela é algo, não é algo exterior, ela é algo interior. Primeira paz, a paz de Cristo. A segunda paz, Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1. Romanos 5:1. Olha só o que diz a palavra de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então, através de Jesus Cristo, o mundo
lemos lá em Isaías 59, diz que a única coisa que rompe a união que Deus tem com a humanidade é o quê? O pecado. E isso foi restaurado através de Cristo Jesus, ou seja, a primeira paz. Jesus diz, olha, deixe-nos a paz. E quando nós recebemos a paz de Cristo, nós nos reconciliamos com Deus, porque através de Cristo nós recebemos o perdão do pecado, e aquilo que impedia o nosso acesso a Deus agora é rompido, e agora através de Cristo nós estamos em paz com Deus. E nós temos também o terceiro tipo de paz, que está lá em Filipenses 4 e 7. Filipenses 4 e 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento. E aí alguém pode perguntar, como pode alguém ter a paz de Deus? É isso aí, não tem como explicar. A paz que excede todo entendimento. E nós podemos desfrutar desta paz, que a paz de Deus, ela esteja em nossos corações. Amém, irmãos? Espero que esteja sendo bênção para a vida dos irmãos. O propósito e mensagem. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizavam a solução de certas questões. Ou seja, lembra que nós dissemos que os primeiros 3 capítulos são doutrinários e os outros 3 práticos. Paulo ele está aqui ensinando, doutrinando a igreja. Para a curiosidade dos irmãos, a carta aos Efésios tem 6 capítulos, 155 versículos, e tem muitas lições doutrinárias. Tanto é que na introdução diz que é a coroa dos escritos de Paulo. Por exemplo, lá havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, do mundo grego, e praticavam religião de magias, olha só. E agora eles estavam reunidos juntamente com os santos em Efésios. E Paulo ele faz questão de mostrar para aquelas pessoas que Cristo estava no controle de todo o universo. Sobre a questão aqui de quem gosta de mistério, nesse alerta que foi dado à igreja de Éfeso, nós vemos lá em Colossenses, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 3, diz assim: porque quero que saibais qual grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus. E qual é o mistério de Deus? Cristo. Cristo é o mistério de Deus, e nele, nós recebemos toda a plenitude e conhecimento. Nós podemos perceber outro tipo de ênfase também do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, falando acerca do passado, de imoralidade daqueles e de bebedeira daqueles que estavam agora participando juntamente com os irmãos em Efésios. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17, a Bíblia diz que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, aqueles homens, Paulo estava ensinando que a vida que nós vivíamos outrora, a partir do momento que nós tivemos um encontro com o Senhor, as coisas velhas, elas ficaram para trás. Era daqui para frente agora uma vida com Deus, uma maneira nova de falar, uma maneira nova de se comportar, uma maneira nova de agir, de se vestir, uma nova maneira até mesmo de pensar.
Em que nós estamos ocupando a nossa mente? Filipenses 4:8. O que devemos ocupar? O que deve ocupar o nosso pensamento? Olha só o que diz Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, a partir do momento que nós tivemos um encontro com o Senhor, as coisas velhas se passaram, a velha maneira de falar se passou, a velha maneira de agir se passou, e agora tudo é diferente. O que pensar agora nas coisas verdadeiras, no que é honesto, no que é amável, no que traz boa fama, isso que a Bíblia recomenda, dizendo nisso pensai. Concernente ao passado, Paulo vai dizer em Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para as coisas que estão à frente. A vida, ela precisa ser vivida daqui para frente. Tem pessoas que estão presas no passado, irmãos. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós precisamos viver em novidade de vida. As coisas que fizemos outrora, nós recebemos de Deus um perdão e recebemos dele graça e fomos transformados através de Jesus Cristo para viver uma nova vida com Ele. E há também aqui um destaque, um dos ensinamentos aqui da mensagem. Paulo ele destaca também a paz entre judeus e gentios. Tanto é que Jesus ele frisa lá na oração sacerdotal, quando ele ora ao Pai, ele diz que eles sejam um, que eles sejam perfeitos em unidade. O que Paulo estava ensinando também, irmãos, precisa haver união. Paulo estava dizendo que havia uma bênção dentro da unidade. Tanto é que o Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O Salmo termina dizendo: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então existe uma bênção na unidade. Então, irmãos, é momento de nós nos unirmos, não é verdade? Como havia, de repente, algum entrave, algum problema entre os irmãos, Paulo estava dizendo: olha, vocês precisam estar unidos. É o que eu venho dizer também para a igreja no dia de hoje. A unidade, ela traz bênção para a vida da igreja. Nós precisamos tirar as nossas diferenças, os problemas, e esquecermos essas coisas e vivermos em comunhão, nos abraçarmos, nos unirmos pelo quê? Pela causa do Evangelho. Para quê, irmão? Para que o nome de Jesus seja glorificado. E uma coisa é certa, como ele diz, que como o Salmo termina dizendo que ali o Senhor ordena a bênção. Irmãos, se assim vivermos em união, em unidade, a bênção de Deus estará sobre a vida da igreja. Então, a mensagem do livro, ela se resume: Jesus, a cabeça, a igreja, o corpo. E tudo isso será aprofundado no decorrer das lições, e os nossos irmãos que nos sucederão irão se aprofundar nisso. Espero que tenha sido bênção para a vida dos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Amém?